palavra a ilustre deputada Rose de Freitas, PMDB do Espírito Santo. Vossa Excelência dispõe de até 3 minutos na tribuna. Agradeço a Vossa Excelência. Na verdade, eu gostaria de registrar aqui a posição do Estado do Espírito Santo com relação ao projeto aprovado nessa casa, que é o projeto da redistribuição dos royalties. O Espírito Santo tomou uma posição que foi exatamente aquela que propôs ao criar a comissão especial, que nós sentássemos à mesa, debatêssemos assuntos com os estados não produtores, encontrasse uma redistribuição justa, que não destruísse as finanças do Rio de Janeiro e do Estado do Espírito Santo, e que tivesse um olhar muito atento às necessidades de outros estados, e que priorizasse com essa redistribuição alguma bandeira social, porque o Brasil precisa disso. Nós estamos pagando um preço muito alto ainda, por não termos no passado nos voltado para a questão da educação, que era a alavanca fundamental para o desenvolvimento desse país. Ainda que nós tivéssemos feito a mais perfeita reforma agrária, ainda que nós tivéssemos um sistema de saúde mais perfeito nesse país, ainda que nós tivéssemos um elenco de esportistas nesse país, fazendo o Brasil brilhar, como se pretende, para as Olimpíadas, nós ainda, se não investirmos o suficiente na educação, o país que se pretende estar no primeiro mundo, o país que hoje todos os outros países têm os olhos voltados para ele comercialmente e politicamente, esse país ainda pagará um preço daquele passado muito recente e que começou a ser superado no governo Lula, quando começaram a ser construídas e distribuídas no país de uma maneira regionalizada as escolas técnicas federais. Essas escolas, e eu li recentemente uma entrevista, uma matéria que falava da presidente Dilma entrando em contato com a Espanha para abrir as portas do Brasil para catar aqui os técnicos disponíveis para trabalhar, porque faz falta no Brasil esse tipo de mão de obra. Imagine esse país deste tamanho, com tudo que o Brasil tem, nós estamos aceitando mão de obra de fora, porque não cuidamos em tempo e a hora da educação profissional, técnica, que se faz tão importante, a capacitação profissional, a capacidade de engrenar para o futuro profissionais de várias áreas, capacitando, aprimorizando sua mão de obra, expandindo os cursos técnicos. Eu sempre registrei nessa casa, quando vi que foi um operário, um metalúrgico, presidente da República, que olhou para essa área de onde ele veio, da necessidade de construir nesse país as escolas que poderiam preparar os jovens, a mão de obra que o país tanto precisa para crescer e desenvolver. Portanto, eu faço isso no meu estado. No meu estado, eu brigo o tempo todo por educação. Ainda agora falava com o governador Casagrande que essas escolas que serão construídas no estado do Espírito Santo vai transformar nosso estado num arcabouço de mão de obra técnica que vai, inclusive, fomentar no nosso estado, em regiões, micro-regiões, pequenas regiões, a vinda de empresas de serviço, a vinda de fábricas e, com isso, oferecer trabalho aos brasileiros. Vai ser muito triste para a gente olhar para um futuro muito próximo se nós estivermos a todo momento buscando lá fora a mão de obra que nós não capacitamos em tempo para que o país possa desenvolver como merece e precisa. Portanto, eu queria dizer que quando nós falamos de royalties, houve uma proposta aqui, presidente, e me permita alongar só um minuto, para que essa receita fosse voltada para a educação. É evidente que houve uma rejeição muito grande, porque pensar que 100% dos recursos dos royalties, da receita dos royalties, fosse usada para a educação. Eu não quero discutir os critérios, eu quero discutir que se faça, que se tome a decisão de abrir espaço para que com recursos, receitas advindas dessa daquela área, possamos usá-la para a educação, pela educação, que sem dúvida será pelo Brasil. Hoje, presidente Átila, eu tive a honra de, representando a Câmara dos Deputados, ao lado do senador, representando o Senado, hastear a bandeira do Brasil. Inúmeras
inúmeras crianças estavam ali, adolescentes, crianças, professores, representando também os nossos oficiais da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. E quando aquela bandeira se erguia naquele mastro, eu pensava o quanto era importante que, civicamente, as pessoas lembrassem do que era uma bandeira, do sentimento do civismo dentro de nós. E esse sentimento do civismo, ainda que se aprenda na escola, é preciso que se leve a ele a vida inteira. E que essa casa, a Câmara dos Deputados, tenha esse sentimento exatamente, o mais legítimo, o mais representativo do civismo brasileiro, para saber que esse país precisa crescer de maneira vertical, para que quando a gente não encontre uma vala comum, aonde lá embaixo os desabrigados, os desamparados, os com dificuldade de crescer na vida e que querem tanta oportunidade. Portanto, eu sou a favor da redistribuição dos royalties, sem sacrifício do meu Estado, do meu povo, do Estado do Rio de Janeiro, e de certa forma, muito acomodado o Estado de São Paulo, que não foi capaz de vir nem para o lado de cá, nem para o lado de lá, achando que tudo do jeito que está sempre será a favor de São Paulo. Que São Paulo cresça, mas que o Brasil possa crescer igualmente. Portanto, eu queria dizer, aqui nessa casa, quase vazia, numa segunda-feira, mas tenho certeza que vai ficar registrado nos anais, que a nossa luta pelo Brasil passa pela distribuição das nossas riquezas. E aí entra o petróleo, o pré-sal e tudo mais. De uma maneira honesta, de uma maneira satisfatória, sem ferir a autonomia dos estados, mas que, sobretudo, que essa oportunidade que nós temos de fazer democracia com o dinheiro do povo brasileiro sirva, sobretudo, para que a gente possa honrar aquela bandeira que hoje nós desfraudamos ali em frente daquelas crianças que são o futuro desse país. Eu agradeço a oportunidade, presidente.